Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, todos, mesmo aqueles que não me consideram amigos, não me consideram, não faz mal, mas que todos sejam abençoados, para que de alguma forma o nome do meu Senhor seja honrado por todos os que creem. Eu gostaria de dividir com vocês uma fé, uma experiência que talvez vá ajudá-lo com respeito à fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de transportar montes. Quando Jesus fala da fé, ele está falando da fé de qualidade. A fé que tão pequenininha que seja, por menor que seja, ela não tem capacidade de deixar dúvida. Aí está o segredo da fé. Às vezes a pessoa tem uma fé grande, tem uma fé muito, é uma fé que realmente funciona. Só que se ela permite que entre dúvida, por menor que seja, essa fé grande não vai valer de nada. Por outro lado, se a pessoa tem uma fé pequenininha como um grão de mostarda, mas ela é limpinha, purinha, essa fé transporta montes. Muito legal isso, muito bacana. Bem, veja só o texto que Deus, que o Espírito Santo nos deu para dividir com vocês. Lá em Hebreus, capítulo 12, fala que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Vocês têm visto a nuvem de testemunho. Todo dia nós colocamos aqui testemunhas. Se não colocamos aqui no Instagram, tem lá na programação da Igreja Universal, nós mostramos testemunhos todo dia, o dia inteiro. Nós temos testemunhos para colocar o tempo todo, sem cessar, 24 horas por dia. É uma nuvem de testemunhos. Maravilha. Isso é o poder de Deus, é a manifestação da grandeza de Deus nesses últimos tempos. Então, nós temos uma nuvem de testemunhos, coisas extraordinárias, coisas que deixam os cientistas, os sábios, os entendidos, os eruditos, de boca aberta, sem saber explicar. Então, nós temos essa nuvem de testemunhas do poder da fé, o poder da fé no Senhor Jesus. Mas ele diz aqui, o texto sagrado, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, graças a Deus. Nós temos testemunhas para apoiar também a nossa confiança em Deus. Mas deixemos todo o embaraço. Olha só, temos uma nuvem, de um lado nós temos uma nuvem tão grande de testemunho. Por outro lado, nós temos também os embaraços. Os embaraços. O que são os embaraços? São as dúvidas que surgem no meio, no ambiente que a gente vive pela fé. E diz assim,
estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos a nuvem de testemunhas, mas também temos os embaraços. Sabe o que eu falei ainda há pouco? Às vezes a pessoa tem uma fé enorme, ela é uma pessoa de fé, fervorosa, mas ela também tem os embaraços, os probleminhas, as suas lutas, suas tristezas, seus dissabores, seus problemas, suas enfermidades, suas necessidades. Tudo isso é embaraço. Ele diz, nós temos os testemunhos, por um lado, uma nuvem de testemunhos, mas também temos o embaraço, os embaraços. E também temos o pecado que está sempre rodeando, sugerindo, porque o pecado é um espírito, assim como a fé é um espírito, é o próprio Deus em espírito, é certeza, convicção. O pecado é a dúvida, é o espírito da dúvida. Por menor que seja, ainda assim é dúvida, é um espírito. Então, deixemos todo o embaraço, quer dizer, não fiquemos absorvidos, não absorvamos, melhor dizendo, os embaraços, os probleminhas que nós estamos enfrentando, as lutas que nós estamos enfrentando, estão à nossa frente. Estão à nossa frente, do lado, atrás, em cima, embaixo. Embaraço para tudo quanto é lado. E também o pecado, que tão perto, olha só, que tão de perto nos rodeia. Então, o pecado que nos rodeia não é o pensamento simples de vaidades e coisas fúteis e inúteis, não, mas aqueles pensamentos de dúvida, aqueles pensamentos que surgem assim, será? É mesmo? Sabe, quando a pessoa, e eu posso falar isso com vocês, quantas vezes nós enfrentamos essa situação. Isso aqui que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 especialmente. Nós enfrentamos. Porque nós temos aquela fé, a certeza, aquela convicção. Só que o espírito da dúvida está ali. O espírito da dúvida está ali, cercando, cerceando, soprando pensamentos de dúvida. Mas e se não acontecer? Você está falando sobre isso, você está garantindo isso, mas e se não acontecer? O que vai acontecer? Quer dizer, há sempre aquele espírito de dúvida rodeando cada um de nós, que é o pecado. O que faz desonrar Deus é justamente a dúvida. O que faz honrar a Deus é a fé, a confiança nele. Você fica firme nele. Você não titubeia na sua fé. Você mantém-se na fé, independentemente das circunstâncias, dos problemas que você está a passar. Porque todos vivenciamos problemas. Eu vivencio o problema. Esther vivencia o problema. Nós vivenciamos o problema. Então, você vai dizer, mas como? Nós estamos no mundo, minha amiga, meu amigo, e nós estamos vivendo num vaso de barro, né? A gente não pode esquecer disso. E Deus permite isso, para que a gente não venha se gloriar, para que a gente não venha se achar o tal. É isso.
Vamos a um exemplo prático do que nós estamos falando. Dá licença. Vamos lá naqueles momentos em que Jesus vinha ao encontro dos discípulos que estavam no barquinho. Então, Jesus, ao se aproximar, os discípulos ficaram apavorados, pensando que ele era um fantasma. Mas Jesus disse: não sou eu, Jesus. No meio do mar lá da Galileia. Então Pedro, olha só como a fé de Pedro. Pedro disse: Senhor, se és tu, olha só, Pedro colocando em dúvida a palavra de Jesus. Jesus disse: sou eu, Jesus. E Pedro então retrucou: Senhor. Pedro era um apóstolo, discípulo, estava andando com Jesus. Mas ele se levantou no meio dos demais e disse: Senhor, se és tu, olha aí a dúvida. Ao mesmo tempo que ele cria, tinha ali um ar de dúvida, que é o que acontece com você, acontece comigo, acontece com todos os que creem em Deus. Todos. Ninguém anda numa fé assim acima de todas as coisas. Não, a gente enfrenta lutas. Todos os apóstolos, os profetas, os patriarcas, todos os heróis da fé tiveram seus momentos como esse que Pedro teve. Então, não vamos jogar pedra em Pedro, mas vamos pegar esse ensinamento, essa experiência que ele teve e aplicar na nossa própria vida, para que a gente não venha afundar como ele afundou. Foi o que aconteceu com ele. Então, ele sutilmente e com fé: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, você sabe da história, descendo do barco, andou sobre as águas. Foi o único homem, além de Jesus, que andou sobre as águas. Foi Pedro. Eu não conheço na história da fé, na história da humanidade, ninguém que tenha andado sobre as águas, senão Pedro. E Jesus disse: vem, e Pedro, na mesma hora, tomou atitude e foi. O que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porém, enquanto ele estava andando sobre as águas, vieram aquelas ondas um pouquinho mais alto, batiam no peito, alguma coisa, umas circunstâncias ali eram para suscitar a dúvida. Uma onda bateu um pouquinho mais alto no seu peito, e o que ele fez? Na hora, ele deixou de olhar para Jesus e olhou para as circunstâncias, olhou para o problema, olhou para a condição dele. Poxa, como eu, um homem, um ser humano, pecador, estou andando sobre as águas igual Jesus? Poxa, ele é santo, ele é Deus. Eu não. Então, com certeza o diabo soprou essa dúvida no coração de Pedro. E Pedro, então, observando as circunstâncias, ele começou a afundar. Você vê que
Ele teve fé para obedecer à voz de Jesus, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele teve fé. Só que a sua fé naquele momento não foi consistente. Por quê? Porque ele se deixou levar pelas circunstâncias, pela aparência, pela situação. E talvez seja isso que você passa. Todos nós passamos, eu também passo. Já passei por situações assim. E a verdade, minha amiga, meu amigo, que todos nós temos um Pedro, digamos assim, dentro de nós. Infelizmente. Mas isso é bom. Foi muito bom ter acontecido isso com Pedro para a gente aprender a usar a fé. Porque aqui diz assim, o apóstolo diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, coisa maravilhosa, testemunhos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quer dizer, Jesus é o princípio e o fim da fé. Ele é o princípio, é o começo da fé e tudo termina com ele. Então, o que chama atenção aqui, amiga e amigo, é que a nuvem de testemunhas que está se referindo aqui não é suficiente para que nós venhamos apoiar a nossa fé. Você não pode apoiar a sua fé no testemunho maravilhoso de fulano, beltrano, cicrano. Você não pode apoiar a sua fé no meu testemunho. Não. Você tem que apoiar a sua fé na palavra de Deus e não no testemunho. O testemunho mostra que a palavra de Deus é verdadeira, ela se cumpre, ela é real. Veja o que Jesus fez, está fazendo. Porém, a nossa fé tem que estar pautada, focada, fixada na palavra de Deus. Lembra que nós falamos ontem que nós devemos permanentemente estar pensando os pensamentos de Deus? Esse é o segredo da fé. A fé consistente faz a gente estar permanentemente pensando na promessa de Deus, e isso aviva o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, e a nossa fé se torna sólida, robusta, resistente. Então, quando vêm os problemas, quando vêm as situações difíceis, não significa que você está sem fé. Poxa, eu tenho tanta fé, e como é que vem esse problema? Não! Os problemas vêm justamente para tentar a sua fé, a nossa fé. E o que nós temos que fazer é resistir os problemas, resistir às situações, vencer as situações, os problemas, com a fé na palavra de Deus, sustentando a fé na palavra de Deus. Porque Pedro, quando ouviu a palavra de Jesus que disse, então vem, Pedro foi. E ele focava a sua fé em Jesus, estava olhando para Jesus. Mas quando os problemas, quer dizer, as ondas, começaram a bater com mais frequência, aumentou um pouquinho e subiu até no peito, digamos assim, aí ele deixou de olhar para Jesus, quer dizer, deixou de crer na palavra de Jesus para acreditar nas ondas. E aí começou a afundar. E isso é o que tem acontecido
por esse mundo afora. Talvez você esteja vivenciando exatamente isso. Mas Deus permite que nós tenhamos uma fé arrojada para nos lançar e andar sobre as águas, mas Ele não quer que você, que eu, ou que nós fiquemos ou deixemos-nos levar pelas nuvens, pelo o fato, fulano recebeu, Beltrano recebeu, fulano conquistou. Ah, não, ele conquistou, também vão conquistar. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona a palavra de Deus. A fé funciona por uma questão pessoal, uma decisão pessoal. Por isso, temos falado, ensinado, que você é que tem que decidir. A fé é uma decisão pessoal. Você tem fé para comer carne? Então vai fundo, coma carne. Mas eu não tenho fé para comer carne, eu só tenho fé para comer legume. Então eu vou comer só legume. Não é porque você tem fé para comer carne que eu também tenho a mesma fé para comer carne, porque você está a comer. Não, cada um tem a sua própria fé. O apóstolo Paulo ensina que cada um tenha a sua fé bem definida. Você tem que ter a sua fé definida. Não pense que... Não coloque a sua fé na balança com a fé do fulano, Beltrano ou Cicrano. Dá licença, por favor. Não faça isso. Aí você pergunta, oh, bispo, mas por que tem tantos testemunhos na Bíblia, na igreja? Mostramos tantos testemunhos como tem na Bíblia, tantos testemunhos, para mostrar que Deus existe, que Ele está presente, que Ele confirma a palavra dele. Olha aí, essa pessoa creu, ela recebeu. Deus está mostrando que a palavra dele funciona. Mas não é porque aquela pessoa teve fé para remover uma montanha que você vai também ter a mesma fé para remover montanha. Você pode até ter essa fé, mas não tente imitá-la. Não tente imitar a fé das outras pessoas, porque a fé é algo pessoal, está dentro de você. É algo, sabe, é pessoal, individual. E quem crê vai, decide. Quem não crê fica. Se você tem fé para comer carne, coma carne. Se você não tem, não coma. Faça o que você... A fé vai na sua fé. E Deus vai abençoar a sua fé. Jesus é o autor, é o princípio da fé e é o final. Ele é o princípio e é o fim da fé. Então você confie na palavra de Jesus, não nos outros testemunhos, ou no testemunho de fulano, beltrano ou cicrano. E é isso que nós chamamos atenção, porque às vezes a pessoa sustenta a sua fé no testemunho de fulano, beltrano ou cicrano. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ter uma fé no seu coração. Seu coração vai ser movido a fazer o mesmo que fulano fez, beltrano fez, e sem a fé que o fulano e o beltrano teve para fazer e tomar posse daquilo que conquistou. A fé tem que estar focada na palavra de Deus. Então, é o que acontece muito. Por exemplo, muitas pessoas têm fé para ir na igreja, têm fé para adorar a Deus, aleluia, graças a Deus, cantam louvores, dançam na presença de Deus, tem fé até para dar uma palavra para as outras pessoas, mas não tem fé para enfrentar nenhuma mosca, porque quando chega uma mosca e a mosca fica zoando em torno da sua cabeça, ela fica desesperada. Esse que é o grande problema. Não adianta a gente ter fé
para falar, a gente tem que ter fé para viver pela fé. Nós temos que viver pela fé, e na fé, e de fé em fé. É assim que a gente conquista a salvação da nossa alma. O homem é justificado, é perdoado, torna-se merecedor por causa da fé no Senhor Jesus. Mas, se ele retroceder, então já não funciona, já não é mais merecedor, já não tem mais fé, já não tem condição. Não pode retroceder. Então, o diabo trabalha com o fator dúvida, medo. Ele mostra as garras dele através dos embaraços, dos problemas, das dificuldades. E você tem que saber, minha amiga e meu caro amigo, quando a gente abraça a fé no Senhor Jesus, nós não vamos ter um tapete vermelho estendido para a gente passar, não. Muito pelo contrário, nós vamos enfrentar espinhos, pedras. Não pense que o mundo vai aplaudir você porque você foi livre das drogas. Nada disso. Você vai ser perseguido, caluniado, você vai ser difamado, vão dizer que você é fanática, fanático, que você está seguindo fulano, beltrano, enfim. Vão jogar pedra. E Jesus disse, graças a Deus. Jesus disse, bem-aventurados sois quando vos perseguirem, odiarem e difamarem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Porque é grande o vosso galardão. Quer dizer, a fé que Deus nos dá é para que nós confrontemos esse desgraçado mundo que vivemos, esse mundo diabólico, e vencemos. E o vencemos. Deus quer isso. Ele nos arma com o poder da fé, escudo da fé, espada do Espírito, armadura de Deus, para que nós venhamos defender a nossa salvação, a nossa alma. É isso, amiga e amigo. Nós conquistamos a salvação quando entregamos a nossa vida para Jesus. Estamos salvos. Eu sempre costumo falar, eu fui salvo há 60 anos atrás. Estou salvo há 60 anos, mas eu trabalho para manter essa salvação o tempo todo, 24 horas por dia, para que eu não venha fracassar, para que não venha a ser amarrado, embaraçado em todos os problemas que a vida se nos apresenta, que esse mundo se nos apresenta, e muito menos o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, a gente tem que viver 24 horas na fé, quer dizer, pensando nas coisas de Deus. Pensando, é como Paulo ensina, pensai nas coisas lá do alto, onde o Senhor Jesus está. Buscai as coisas lá do alto, onde o Senhor Jesus está. Quer dizer, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? Me diga para que eu possa te servir. Minha amiga, meu amigo, a fé é muito mais do que simplesmente você crer em Jesus. Eu creio em Jesus, pronto. Está resolvido. Não, você tem que viver de fé em fé, pela fé, 24 horas por dia, até o momento em que você é promovido para a eternidade com o Senhor Jesus. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, para que você possa se situar, se assenhorar dos seus direitos pela fé no Senhor Jesus. Mas não se esqueça, uma grande fé tem muitas probabilidades
de ser contaminado com uma duvidazinha pequenininha. Mas uma pequenininha fé do tamanho de um grão de mostarda já é mais difícil penetrar a dúvida, porque ele é pura. É pequenina, mas poderosa. Entendeu? Então, vamos ficar nesse texto aqui. Portanto, vou repetir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas de fé, claro, deixemos todo embaraço, todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Quer dizer, Jesus olhava para frente. Ele não olhava as circunstâncias, ele olhava para frente, para se manter na fé. Ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, desprezando as dores, desprezando as humilhações, desprezando os insultos, a vergonha. Ele conquistou a salvação para todos nós, graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua vida, na minha, na vida de todos nós, venhamos honrar a Deus com esse tipo de fé. A fé que honra a Deus é aquela que despreza as circunstâncias, deixa de lado o embaraço e se mantém firme no Calvário. Deus abençoe e até amanhã. Hoje, como só ia acontecer todas as quartas-feiras, ensino da fé. Você sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha todo santo dia, de segunda a segunda, todo santo dia, para todas as pessoas que querem, que estão dispostas a sacrificar as suas vidas por conta da fé no Senhor Jesus. Venha aprender a fé nesta quarta-feira. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.